Como exercício, vamos desenvolver o software mensageiro, que permite que vários clientes se comuniquem simultaneamente. Neste primeiro vídeo, vamos fazer uma versão em que usuários não são identificados. A comunicação se dá em sistema de broadcast, ou seja, tudo que é enviado por um usuário é retransmitido para todos os outros usuários que estão conectados no momento. Neste software, nós vamos ter uma diferença entre a forma de comunicação do software, que a gente chama da aplicação, e a comunicação em baixo nível. Isso porque, na aplicação, um cliente se comunica com todos os outros clientes. Mas a gente sabe que um socket só se comunica com um outro socket. Então, na realidade, todo cliente só se comunica com o servidor. E o servidor, por sua vez, se comunica com todos os clientes. Então, quando a aplicação pede para um cliente enviar uma mensagem para todos, o que vai acontecer é que aquela mensagem vai ser enviada para o servidor e o servidor vai enviar consecutivamente para todos os outros clientes. Isso requer o que a gente chama de um protocolo de comunicação, ou seja, como é que a aplicação decidiu que vai ser o formato e o conteúdo das suas mensagens trocadas entre cliente e servidor. No caso aqui, a gente escolheu um protocolo bem simples. Do cliente para o servidor, ele simplesmente envia a string com a mensagem que ele quer enviar para todos. Já do servidor para o cliente, para cada um dos clientes, ele vinha um inteiro, identificando quem foi o remetente. Se eu tenho 5 clientes conectados no momento, eles vão ser identificados por números de 0 a 4. Então, a primeira coisa que ele envia é esse inteiro e, em seguida, a string com a mensagem que deve ser visualizada por aquele cliente. Como essa comunicação entre cliente e servidor é full duplex, a gente vai precisar de 2 threads. E como a gente fez o comunicador, para isso a gente precisa de 2 variáveis globais. O socket de comunicação e um booleano para indicar quando é que as threads devem se encerrar. A thread que vai fazer a leitura das mensagens que chegarem via socket escrita em tela, eu programei nesta função mainThread. A gente vai ficar num laço sem fim, while not fim, que tem um try para sair em caso de erros. A primeira coisa que ele faz é, seguindo o nosso protocolo, ler a ID do remetente. Toda mensagem que chega no cliente, a primeira coisa que vem é um inteiro identificando quem foi que mandou aquela mensagem. Lê com a função readInt da classe mySocket e aí, se deu erro, eu gero uma exceção informando que o problema foi na leitura do remetente. Se o tipo de erro foi disconnected, eu encerro a thread também, mas com uma mensagem diferente. A ID do remetente eu não coloco nenhum timeout. Entretanto, depois que chega o remetente, como isso é feito por um software, não deve ter um lapso de tempo significativo entre chegar o inteiro com o remetente e a string com o texto dessa mensagem. Então, essa segunda leitura aqui, que é para ler o texto da mensagem, eu coloco com um certo timeout. Essa grandeza mensageiro timeout está definida nesse arquivo .h, que contém as 2 constantes que eu vou precisar para programar esse software mensageiro. O timeout, 5 segundos, e a porta onde vai ser feita a comunicação, porta 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou esperar por no máximo 5 segundos. Se não gerou nenhuma exceção, ele continua aqui, imprime aqui para o cliente, para o usuário, que ele recebeu uma mensagem de tal pessoa, cujo texto é tal. Se a mensagem que chegou do servidor, o texto dela, é exatamente igual a fim, eu entendo que o servidor está anunciando que vai encerrar, então eu faço a variável fim aqui do meu cliente também ser true. Em caso de alguma exceção aqui, eu imprimo a mensagem de erro e também faço a variável booleana ser true. O programa principal, ele trata da outra função bloqueante deste programa. Quais são as 2 coisas bloqueantes que nós temos? Esperar para ler um socket e esperar para ler de teclado. Então, esta thread aqui é quem lê do socket e a outra thread, ou seja, a main, é quem vai ler de teclado. Porém, a main faz as inicializações também. Eu começo chamando a função init da minha biblioteca mySocket. Em caso de erro, já sai. Logo após,
peço para o usuário digitar o número IP da máquina onde está rodando o servidor. Em seguida, usando esse IP que o usuário digitou, eu vou tentar me conectar, usando a função connect da classe mySocket, neste IP na porta que está fixada aqui no mensageiro.h, 23456. Se deu OK, eu imprimo a mensagem que estou conectado na porta tal. Se não, imprimo a mensagem de erro e já encerro. Estabelecida a conexão, eu vou criar a thread, passando como parâmetro a função main_thread. Se a thread não estiver joinable, é porque ela não foi criada corretamente, então eu fecho o socket e já encerro o programa. Aqui, para as mensagens de texto não ficarem tão desorganizadas na tela uma em cima das outras, eu coloquei uma pausazinha de 1 segundo. Depois dessa pausa, eu entro no laço sem fim do main. Esse laço vai permanecer em execução indefinida até que a variável fim se torne true. O laço é feito dentro de um try catch, no qual eu primeiro solicito que o usuário digite o texto da mensagem que ele quer enviar. Se essa mensagem for fim, gero uma exceção. Em seguida, envio o texto através do socket. Se o envio gerar um erro, eu também causo uma exceção. O catch, que vai tratar dessas duas exceções, vai fazer a variável fim ser true e, de acordo com o erro 1 ou 2, vai imprimir a mensagem correspondente. E, se for o caso, se o socket ainda estiver conectado, caso 1, também vai escrever para o servidor a mensagem fim, informando que se desconectou. Espero um segundo, apenas para facilitar a impressão em tela. Volto e fico fazendo isso até que o usuário digite fim ou que a outra thread detecte a desconexão do servidor e faça a variável fim ser true. De qualquer forma, quando ele sair aqui desse while, encerra o socket. Se a thread ainda estiver joinable, normalmente deve estar, eu dou um join e depois chamo a função que encerra a biblioteca de sockets. O software servidor ele é mais complexo do que o software cliente. O cliente apenas se comunica com o servidor, já o servidor se comunica com uma grande quantidade de clientes. Aqui, para facilitar um pouco a implementação, eu vou armazenar esses diversos sockets que representam cada um dos clientes em um vetor pré-alocado. Eu vou definir um número máximo de conexões, eu só aceito no máximo 30 clientes, e vou armazenar cada um desses sockets em um vector de sockets. Então, se eu tiver 17 clientes conectados, os 17 primeiros desses 30 sockets que fazem parte do vetor estarão sendo representados para armazenar os sockets dos clientes. Tenho também um socket de conexão, que é o socket que vai esperar o estabelecimento de novas conexões. Uma variável inteira, mConnex, que representa a quantidade de clientes que estão conectados no momento, e o nosso booleano fim, que indica quando é que eu devo encerrar as threads que começam inicialmente com false. Aqui eu tenho uma função auxiliar que envia uma mensagem de alguém para todos. Eu já volto a esta função. A thread do servidor, na realidade, ela é praticamente o servidor inteiro. A gente sabe que a nossa regrinha é, normalmente a gente tem uma thread para cada função bloqueante. No cliente a gente precisava usar 2 threads porque a gente precisa esperar a leitura do socket e precisa esperar a digitação do teclado. São 2 funções bloqueantes. O servidor, a rigor, só tem uma função bloqueante, que é esperar do socket e pronto. Ele não faz nada com o teclado, a princípio. O servidor só reage a eventos que chegam por socket. Chega uma mensagem para o socket, ele envia para todos. Então, esta thread aqui, servidor, faz praticamente tudo que precisa para o programa. Aqui, para exemplificar didaticamente, a gente também criou uma main que permite que o usuário do servidor, que é uma coisa que não faz muito sentido, possa digitar alguma coisa e essa coisa que ele digitar é enviada para todos os clientes. Mas é só para efeito de demonstração. O importante do servidor está todo nessa thread. Aqui, pela primeira vez, a gente vai precisar de uma fila de sockets para implementar o select. Por quê? Porque essa thread ela tem de ficar bloqueada esperando que chegue dados em qualquer um dos sockets que estão abertos no momento. Para isso, a gente precisa de uma fila de sockets. Precisa também de um socket temporário para que, quando chega um novo pedido de conexão, a gente primeiro aceita, do ponto de vista baixo nível, faz o que o protocolo exigir para ver se está tudo correto, se eu não atingir o número máximo de conexões. Se der tudo certo, eu pego a conexão desse socket temporário e incorporo no meu vetor de sockets.
Se deu errado, eu já fecho esse socket temporário. A thread, eu entro no while enquanto essa variável fim for true. E aqui um try para encerrar a thread em caso de erros graves. Por exemplo, se o socket de conexões não estiver aceitando novas conexões, eu já gero uma exceção porque esse socket está permanentemente aberto para novos clientes que queiram se conectar. Depois disso, a cada iteração, eu vou montar novamente a minha fila de sockets, com todos os sockets que estejam abertos no momento. Limpo o conteúdo anterior da fila, incluo quem? O de conexões, que está sempre aberto, até que eu já testei isso. Em seguida, cada um dos sockets dos clientes que estejam conectados. Aqui eu entro na única função bloqueante da thread do servidor. É a função que espera que chegue algum dado disponível para leitura em algum socket que foi incluído nessa fila F. Se o waitRead der erro, aí eu já gero uma exceção. A partir daí eu vou testar em qual ou quais dos sockets que estão na fila chegou dados. A gente sempre tem que começar testando os sockets dos clientes, que é para não inserir nenhum novo cliente enquanto a gente ainda está testando os clientes antigos. A gente faz um for de 0 até o número de conexões para varrer todos os sockets. Se o socket estiver conectado e a fila sinalizar que houve atividade exatamente nesse socket, a gente vai ler o dado desse socket dentro de um novo try-catch. Esse try-catch é diferente desse aqui. Então, um try-catch dentro de outro try-catch. As exceções geradas nesse try mais externo encerram o servidor. As exceções que vão ser geradas aqui dentro desse try, o que é que vão fazer? Desconectar aquele cliente. Então eu leio a string que está esperando naquele socket. A função readString normalmente é bloqueante, mas nesse caso aqui a gente sabe que ela vai retornar imediatamente, porque a função readActivity já garante que existe dado esperando para ser lido neste socket. Se a função de leitura não retornar ok, gera uma exceção. Se a mensagem for igual a fim, gere outra exceção. Não houve exceção, imprime a mensagem recebida do cliente tal e o texto da mensagem. E em seguida vai enviar esta mensagem para todos os clientes através da função auxiliar envia mensagem. Em caso de erro, fecha o socket deste cliente e, dependendo do tipo de erro, vai imprimir uma mensagem explicativa. Vamos analisar a função auxiliar envia mensagem. Eu vou varrer todos os sockets se eles estiverem conectados e não for o próprio socket que é o autor da mensagem, então eu vou escrever um inteiro indicando quem é o remetente da mensagem e depois uma string com o texto. Em caso de erro, eu imprimo uma mensagem explicativa. Voltando à nossa thread, agora eu vou testar o último socket da fila, que é o socket de conexão. Se teve atividade no socket de conexão, então eu tenho de, entre aspas, ler esse dado que chegou no socket de conexão. No socket normal chegam strings, chegam inteiros. No socket de conexão, o que chega são pedidos de conexão. Como é que eu leio esse pedido? Com a função accept. Então eu dou um accept em C, esta função normalmente é bloqueante, mas aqui eu sei que ela não vai bloquear porque o pedido de conexão já está lá pronto para ser lido. Eu peço para ela aceitar a conexão e estabelecer esta conexão no socket T, que é o socket temporário. Se deu erro, se não deu ok, eu já gero uma exceção. Aqui a gente vai testar se aceita a conexão do ponto de vista da aplicação. Aqui eu já aceitei do ponto de vista dos protocolos de baixo nível, do protocolo TCP/IP. Mas agora eu tenho de testar se eu aceito do ponto de vista do meu software mensageiro. No caso aqui, o teste é só ver se o número de conexões não foi excedido. Se eu já atingi o meu número máximo, então eu vou imprimir uma mensagem e vou fechar essa conexão temporária que eu acabei de abrir aqui com o accept. Else, então eu vou colocar este software T na próxima posição livre no meu array de sockets. Então eu vou fazer síndice connex, receber, trocar de valor com T. E faço o número de conexões aumentar de 1. Agora o que eu vou fazer é remover do meu array de sockets aqueles que foram fechados porque deu algum erro aqui, para eu ficar no array só com quem está conectado. Então eu percorro de trás para frente, de nconnex-1 até 0,
Se esse socket estiver fechado, então eu movo todos os que estão além dele, para frente dele no array, uma casa para trás, para que este socket aqui que está fechado seja removido do array e reduza em 1 o número de conexões. A resposta do try, caso seja detectado algum erro, é simplesmente emitir uma mensagem de qual foi esse erro e fazer a variável booleana fim igual a true. O programa main dentro de um try, o que ele faz é inicializar a biblioteca de socket, colocar o socket de conexão em modo de escuta, lançar a thread do servidor. Caso ocorra erro em alguma dessas funções, já encerra o programa servidor. Não aconteceu erro, espera por um segundo e entra em um laço sem fim, que é permitir que o usuário digite alguma coisa. Aqui, para efeito didático, a gente criou essa figura de um usuário do servidor, algo que é bastante incomum no programa servidor de verdade. Mas esse usuário poderia digitar qualquer coisa e o que ele digitar, se for fim, encerra o programa, se não for, é enviado para todos os outros clientes com o identificador -1, identificador negativo, o que deixa claro que essa mensagem veio do servidor. Quando sai daqui, porque digitou fim, fecha o socket de conexão e fecha cada um dos sockets de clientes. Espera a thread terminar com join e encerra a biblioteca de sockets. Vamos ver esse programa em execução. Para a gente ver essa funcionalidade, vamos lançar um servidor com mais de um cliente. Então aqui eu tenho um servidor em funcionamento. Vamos lançar um primeiro cliente e um segundo cliente. Posso lançar até 30 programas clientes desse. Vamos conectar o primeiro cliente. Eu digo a ele que o servidor está rodando na máquina 127.001. Tenho aqui no servidor que eu tenho o cliente 0 conectado. E aqui, se eu conectar o segundo cliente, 0.0.1, eu tenho o segundo cliente, cliente 0 e cliente 1. Se eu mandar uma mensagem aqui, bom dia, esta mensagem foi recebida aqui e enviada para o outro cliente. É o único outro cliente que existe além do que enviou a mensagem. Se eu for neste aqui agora e mandar uma outra mensagem, bom dia também, e esta mensagem chegou aqui, no primeiro cliente. Se um dos clientes sair, esse aqui é o cliente 1, se eu der fim, então o servidor aqui recebe esta mensagem fim e informa que o cliente 1 encerrou. Agora eu estou apenas com o cliente 0. Se eu der fim aqui no servidor, vai encerrar todos os clientes. Só que o cliente dali vai demorar um pouquinho, já explico por quê. O servidor encerrou. Este cliente aqui, uma das threads deles, a thread que recebe socket, está encerrada. Só que o main ainda não percebeu que encerrou. Por quê? Porque ele está bloqueado no CIN lá. Se eu digitar qualquer coisa aqui suficiente para ele sair do CIN, aí ele se encerra.